Fala Nação Azul, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um vídeo aqui no canal Dupla Celeste. Estamos aqui com o André Laranjeiras para a gente comentar um pouco sobre a estreia do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro nesse Brasileirão 2025. Então, antes de começar o vídeo, peço para você deixar o like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo para todo mundo nas suas redes sociais aí e também, claro, seguir a gente em todas as redes sociais aqui do canal Dupla Celeste, beleza? TikTok, Instagram e Twitter, beleza? Então bora pro vídeo. No último final de semana, né, o Cruzeiro enfrentou o Bragantino no último amistoso que a gente fez na nossa segunda pré-temporada do ano, depois da eliminação no Campeonato Mineiro, e o jogo terminou empatado, né? Acabamos empatando aí com o Bragantino. O gol do Bragantino foi de pênalti do Thiago Borbas e o do Cruzeiro foi do Gabigol, com assistência do Caio Jorge, uma bela jogada. Deu pra gente ver aí um pouco melhor as ideias do Jardim, como esse time vai jogar e já tem uma ideia do que a gente pode esperar para essa estreia aí contra o Mirassol. É isso, a gente teve a escalação, né? A gente foi montada com o Cássio no gol, William na lateral direita, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidal na lateral esquerda, o Wallace aí no lugar do Romero como primeiro volante, Matheus Henrique, e aí uma linha de quatro, né? Quatro atacantes ali na frente, Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Lembrando que o Matheus Pereira não viajou, né? Por conta que o filho dele está quase nascendo aí. Então ele deve ser opção aí no banco de reservas para esse jogo da estreia do Campeonato Brasileiro, né? Ele deve ficar no banco de reservas ou talvez nem relacionado, né? Depende muito. Se o É, filho dele for nascer amanhã, provavelmente ele não será relacionado. Se o filho dele nascer hoje ou domingo ou depois, ele joga. Eu acho, né? No caso, se for hoje, eu acho que joga. Não sei ainda também. Mas se for amanhã, um pouco antes do jogo, não. Mas se for durante o jogo, aí ele vai estar no banco ali. Isso, cara, se ele nascer durante o jogo, vai ser legal. Que mais de Matheus Pereira entra no jogo, mete um gol e já comemora. Pô, ia ser legal. mas eu acho que se ele ficar sabendo que tá para nascer durante o jogo, assim, eu acho que ele sai e vai Pode ser correndo também. para o Também, porque é o hospital, primeiro porque filho, né? é o primeiro filho, só mora ele e a esposa aqui, então acho que se acontecer de começar o parto assim durante o jogo ou antes do jogo, eu acho que ele sai para poder acompanhar, porque Aí eu também prioridades, né? faria isso. Eu também faria isso, Pois agora. é, De acho, verdade. acho que qualquer pessoa assim que É. não tem um caráter no mínimo questionável faria isso, né? De não abandonar a esposa no parto do primeiro filho. Então, acho que é natural. Mas acho Sim. que a partir dos próximos jogos aí, depois que o Theo nascer, ele já vai estar totalmente dentro dos planos. Sim, mas aí o time titular do Cruzeiro na estreia do Brasileiro deve ser esse mesmo que a gente comentou, o mesmo time que enfrentou o Bragantino, né, André? Sim. E eu acho que é o natural assim, porque foi o time que mais participou dos amistosos, né? Pelo menos iniciando ali. Então acho que no, no primeiro jogo, pelo menos, do Brasileirão, vai ser esse mesmo time. Pra gente poder também ver esse pessoal ganhando uma sequência. Principalmente o Wallace, que precisa, né, ter essa minutagem para poder melhorar o futebol, porque contra o Bragantino ele não foi tão bem, assim como o Matheus Henrique também não foi muito bem. Mas, igual o Jardim falou, né? Quem, quem tá jogando menos só vai conseguir competir com os que estão jogando se também tiver oportunidade. Então, todo mundo tem que ter oportunidade e eu acho que o Wallace ele precisa dessa sequência também para a gente poder ver se ele retoma o futebol que a gente espera dele desde o início. E o Vidalba também, eu acho que o jogo dele contra o Bragantino foi correto o tempo que ele jogou, porque ele, ele atacou mais do que eu esperava e na defesa ele também
não comprometeu, mas eu acho que ele vai acabar tendo essa sequência também, até que algum dos outros laterais tome o lugar dele, né? No jogo mesmo em si desse amistoso, o Kaique entrou, né, no lugar dele no segundo tempo, Sim, e o Marlon nem participou, né? Então o Marlon, é, pra gente, pelo que parece, é a terceira opção, né? Ele e o Marquinhos não jogaram, né? Mas parece que o Marlon é a terceira opção aí do time do Cruzeiro. Vai ter que correr muito para conquistar essa vaga novamente. Acho que é bem difícil. Acho que o Marlon no meio do ano deve sair. Acho que o Marlon não continua. E o Kaique, cara, vai ter que também correr, porque o Vidal, cara, fez gol. é, o André falou do Vidal, eu acho que fez um jogo ok contra o Bragantino. Muita gente criticou por criticar também. Eu acho que já pegou no pé dele também. Vai criticar tudo que o jogador fizer, mas sim. para mim fez um jogo ok. Defensivamente ali para mim falhou em um momento, marcou bem, fez o que deveria ter feito. E ofensivamente até que tem umas atacadas ali, pouca, né? Porque é zagueiro, então não está acostumado, mas fez um jogo ok. E seria antes da gente mudar para falar mesmo do jogo do Mirassol, eu queria só dar uma comentada que eu gostei muito do Caio Jorge e do Gabigol no ataque. Acho que fizeram os dois ali para mim foram um dos principais jogadores junto com o Cássio do jogo e o William também. Gostei muito do Caio Jorge e do Gabigol. Até a gente eu tenho muito essa dúvida, né? Antes do jogo, falar, quando o Matheus Pereira voltar, tiver com a cabeça ok, como a gente falou, depois do nascimento do Theo, eu até ficava na dúvida se saiu o Wanderson ou o Caio Jorge. E aí o Matheus Henrique até falou, a gente tá treinando 4-4-2 lá no Charla e tal. Então, cara, eu acho que quem sai do time, eu acho, vai ser o Wanderson, quando o Matheus Pereira voltar. Muito pelo que a gente viu do jogo com o Bragantino, né? Antes eu tava falando, vai sair o Caio, porque o Wanderson, o Léo Jardim gosta de um cara mais rápido, o Wanderson é um cara assim. Mas, cara, eu acho que saiu o Wanderson nesse time aí, porque acho que o Matheus Pereira joga ali como meia, o Dudu também ali como um cara mais um meia também, mais pela ponta, e aí cai Jorge e Gabigol na frente, que é um 4-4-2. Eu acho que joga mais ou menos esse time. Quando o Matheus voltar aí, tiver a cabeça ok. O que você acha, André? Eu também acho que o Caio Jorge e o Gabigol eles se entenderam bastante ali. A movimentação do Gabigol é assim de quem conhece mesmo da área, né? Então ele e o Gabigol eles se entenderam e o Caio Jorge, desculpa, eles se entenderam bastante ali, tanto que a assistência do gol do Gabigol foi do Caio Jorge e no segundo tempo também aquele foi a que o goleiro pega ou a da trave que também o passe Eu do acho, Caio Jorge. eu acho que essa daí foi Foi a da do trave goleiro do pega, eu goleiro. acho. Acho que do goleiro da Então, trave, eu acho que eu foi acho que uma foi o do Dudu e o meia, eu outro acho. foi o Caio Jorge. É. Mas, e assim, e essas três oportunidades também foram situações bem parecidas, né? As jogadas Uhum. bem parecidas, que eu acho que vai ser uma coisa que vai se repetir bastante, e eu espero que sim. Essa movimentação é uma que eu esperava que já tivesse acontecido lá com o Diniz, porque Uhum. com o Diniz o Keno, ele fazia muito esse movimento. O Cano, desculpa, fazia muito esse movimento que o Gabigol fez, de entrar na área e depois dar um passo para trás para receber. Só que o Diniz é meio maluco das ideias e acabou que não colocou nada disso aqui. Mas enfim, voltando sobre o Cruzeiro de agora, eu acho que isso vai se repetir bastante, porque parece que o Gabigol e o Caio Jorge estão se entendendo muito bem ali na frente. Falando agora um pouco sobre a venda de ingressos, né, do jogo de sábado, na estreia do Campeonato Brasileiro, vendeu aí 35 mil por enquanto, né, 35 mil ingressos por enquanto para esse jogo, né, vai dar provavelmente aí, espera-se um pouco mais de 40 mil, né, pessoas aí para essa estreia, sábado 6h30, um horário bom, né, até se a gente for parar um sábado, né, então é um horário legal para acompanhar, né, o pessoal do interior também deve vir para o Mineirão. Então, um horário bom para a gente acompanhar o Cruzeiro. Eu não vou estar, mas o André vai no jogo. Estarei lá, estarei lá. Então vou deixar para ele comentar essa parte aí. É o. Assim, se o Cruzeiro não tivesse feito
aquele campeonato mineiro deplorável, assim, eu acho que era um jogo pra estar com um público bem maior, assim, só que mesmo com o Cruzeiro vindo dessa eliminação aí pro América, o público ainda tá muito bom, quase 40 mil, né? Acredito que o Cruzeiro postou essa parcial de 35 na quinta-feira, então acho que até o sábado já vai ter fechado aí uns 40 aproximadamente. E eu acho que é um público bom. Eu acho que mantendo essa média aí durante o campeonato tende a ser aí uma das maiores médias de público aí da competição. E eu espero que continue assim. E se Deus quiser, cada vez mais, né? E eu Sim. estarei lá. Talvez a gente consiga produzir alguns conteúdinhos aí, mas depois vocês vão ver em breve. É isso. Antes da gente passar aí para o time também falar um pouco do Mirassol, eu queria saber a expectativa, né? Para o jogo dessa estreia, o que, que você acha que vai acontecer e também um palpite, né? Seria legal dar um palpite da parte do seu palpite para o jogo. Cara, eu acho que eu espero, né, obviamente uma vitória. Uma vitória com um bom desempenho, sem sofrer gols, de preferência. E, e também com quem a gente espera muito, entregando muito também. Eu espero um bom jogo do Gabigol, um bom jogo do Caio Jorge, do Dudu. Espero que o Wallace e o Matheus Henrique façam um bom jogo também nessa estreia. E curioso também para ver como vai ser o retorno do Matheus Pereira. Se ele, se ele vai jogar, como ele vai jogar, porque ele também deve estar com um pouco menos de ritmo que o resto, né? Porque ele ficou Sim. 2 amistosos aí sem participar por causa do filho. Mas é isso. Espero uma vitória. Acho que uns 2 3 a 0 aí, com pelo menos um gol do Gabigol, tá ótimo. Eu vou passar um palpite também. Acho que vai ser 2-0. Acho que vai ser gol do Gabigol e também do Dudu. Vou postar nos dois aí, vou testar já. Mas, cara, eu também é isso. Espero que venha a vitória sem sofrer gols, né? Pra gente ter uma confiança também ali na defesa, né? Que não tá passando nenhuma confiança até o momento. Mas vamos ver, vamos torcer para sair a vitória. Eu tenho certeza que a torcida vai apoiar a equipe desde o início. E é um jogo que tem que vencer, né, cara? Porque a gente viu a tabela do Cruzeiro, né? A gente estava até comentando em off, que depois cara, é só gente grande, tá? Depois Sim. do Mirassol, assim, que veio da Série B, a gente pega simplesmente São Paulo, Internacional, fora de casa, e depois o Bahia em casa. Então, são jogos muito difíceis, contra times, assim, que vão brigar lá em cima, brigar junto com o Cruzeiro. Se o Cruzeiro quiser mesmo brigar mesmo lá em cima e tal, vai ter que conseguir pontos lá, os dois jogos lá, um lá no Rio Grande do Sul e um em São Paulo, e o outro aqui no Mineirão contra o Bahia, então vai ter que ganhar. Mas o jogo de sábado é importantíssimo. Tem que vencer, assim, sem 1-0, meio a 0 vitória, 3 pontos, porque se quiser começar bem mesmo, para não ter problema nos outros 3 jogos, vencer sábado, que é muito importante. É, Eu acho que estrear com vitória é sempre muito bom, né? Porque já ganha uma moral até também para a estreia da Sul-Americana, que é já na verdade. outra terça-feira. Então acho que estrear com a vitória vai dar uma moral a mais pro pessoal pra gente começar essa nova temporada de um jeito diferente do que terminou o Campeonato Mineiro. É isso. E até vi uma matéria legal antes da gente passar. O cara falou que a única vez, eu acho, que o Cruzeiro perdeu em casa na estreia, né, do Campeonato Brasileiro foi pro Grêmio, se eu não me engano, em 2017, 2018, alguma coisa assim. Aham, Depois só ganhou, sabe? Então é sim, legal. Ano passado a gente ganhou de virada do Botafogo também, a sim. gente estava mal também. A gente conseguiu essa vitória contra o campeão. Então acho que vai dar bom, acho que vai dar bom. A gente ganha tranquilo, sem passar perrengue. Aí passar agora rapidinho pelo Mirassol também, né? Porque como é um pré-jogo, então a gente é bom comentar também um pouco do lado de lá, porque lá tem vários jogadores conhecidos, tá? Vários jogadores conhecidos e do Cruzeiro, mas alguns não vão jogar. A maioria eu acho que não vai jogar,
que passou pelo Cruzeiro, então é no lei do ex a menos para a gente, tá? Se passar rapidinho, porque o Rafa Silva, que estava aqui no passado, não vai jogar, tá fora desse jogo. Normal também, né? O Rafa É. Silva jogar também é normal. Mas Aí dessa, também não joga. mas dessa vez é por causa da punição daquela cotovelada lá contra o É, Atlético Paranaense, né? sim, sim. Tá, fez aquela besteira lá e tá pagando até hoje. Sim. É o Lagamalho, né, que a gente conhece muito bem, também Nossa, não joga. Não esse aí joga. dá medo. Mas por Isso que daí ele não dá muito, joga? mas a gente vai ficar feliz que não joga. O David Braz também, que jogou no Santos e etc., também não joga. E o Walter, que era goleiro do Cuiabá, ano passado, também não irá jogar. Então, são esses jogadores assim mais conhecidos ali do time do Mirassol que não vão enfrentar o Cruzeiro. E aí o time teve uma mexida também, igual de treinador igual o Cruzeiro. O Barroca, que era treinador do time, saiu e entrou um outro treinador, o Rafael Guanais, que é o treinador, era do Atlético Goianiense, chegou agora, então também está pegando aí início De de trabalho. trabalho, né? Início de trabalho. E o time vem de 5 jogos sem vencer. Então, também tá mal igual o Cruzeiro. Então, vai ser um jogo assim pra gente tirar a alma, né? Pra gente vencer e começar bem, porque o time também lá tá mal. E também nos últimos 7 jogos sofreu gol. Então, acho que tá pra gente começar bem esse É. campeonato. E passar rapidinho também a Tem escalação dos também, prováveis. tem também o querido Neto Moura, né? No Eu ia Mirassol. comentar dele. O Neto Moura e o Davó. O Davó tá jogando lá também? E Ele eu acho tem que. jogado? Então, eu acho que não sei, se eu não sei dizer, viu? Mas eu É, acho que ele tá lá mesmo. Mas pela escalação que eu peguei, eu acho que ele deve ser reserva. é. Que aí, Então, provar a escalação, tem o Muralha, que a gente conhece muito bem. O lateral direito é Lucas Ramon, João Vitor, Alain e o Reinaldo, que era lateral do Grêmio. aham, E aí o Neto Moura, que você falou, né? Que aí pode ser a lei do ex. O Danielzinho e o Gabriel. Gabriel, que é o principal jogador deles aí, do uhum, time deles, que era ex-Flamengo, que jogou no Flamengo há muito tempo, sim. passou também por outros times. Negueba, Chico Kim e Yuri Castilho. Esse Yuri Castilho também a gente conhece muito bem. Aquele que fez aquela gracinha na época do CSA lá. Aham. Né? A gente conhece bem. E aí, basicamente, esse time do Mirassol acho um time fraco. Acho que o Cruzeiro tem total condições de vencer, tranquilamente, na estreia. Também acho. O Mirassol é um time que tem uma estrutura boa, né? O CT deles é muito bacana, bem moderno e tal, mas o elenco em si do time pra Série A também acho que é bem fraco. Eu acho que vai acabar sendo um dos candidatos aí ao rebaixamento. Mas espero que eles não aprontem aí contra o Cruzeiro nessa estreia, que eles fechem aí o sexto jogo sem vencer e que o Cruzeiro se saia bem e não ressuscite mais um time aí, né? Porque o Cruzeiro é mestre em fazer isso, mas espero que dessa vez não, que a gente consiga ganhar bem e iniciar o campeonato da melhor forma. É isso. E o último aqui assunto para a gente finalizar o vídeo. Gostaria de saber sua expectativa aí para o campeonato. Você acha que o Cruzeiro termina lá em cima, ou briga pelo título, ou vai terminar na metade de tabela igual ano passado? O que você acha aí do sua expectativa para esse ano? Cara, brigar pelo título eu acho que ainda é cedo pra falar, mas eu espero que o Cruzeiro pelo menos se classifique para Libertadores do ano que vem. Seja entre os quatro primeiros ou por ter sido campeão de algum outro campeonato ou pelo menos a pré-Libertadores, eu acho que tem que ser o foco desse ano, porque o Cruzeiro já tá na hora de disputar uma Libertadores de novo, então eu espero ali que pelo menos entre os classificados para Libertadores o Cruzeiro encerre esse campeonato, porque estamos precisando bastante. Sim. E eu vou passar também que minha expectativa é a mesma, praticamente a mesma. Acho muito difícil. Eu não consigo ainda colocar o Cruzeiro ali brigando pelo título. Muito pelo Campeonato Mineiro, mudança de treinador e tudo mais. Também vejo o time à frente dele, como o Flamengo, o próprio Inter também eu consigo ver à frente. O Palmeiras ali depois de ontem não tanto, mas tem um elenco acho um pouco melhor também. Então, alguns times aí à frente.
Mas eu acho que dá para pegar uma Libertadores ali até um G5, um quinto lugar, um sexto lugar. Não consigo ver também abaixo disso, não. Também depende muito do início do campeonato, também o segundo turno, né? É, Ano passado a gente fez o primeiro turno muito bom e o segundo turno muito ruim. Então, às vezes, é bom fazer um turno regular e o segundo turno ali fazer um ótimo campeonato, ali até terminar com o melhor segundo turno aí do Cruzeiro, para quem sabe pegar uma Libertadores e terminar lá em cima, igual o Inter, por exemplo. O Inter foi mal no primeiro turno, no segundo tempo quase brigou pelo título, quase é, foi campeão. sim. Então acho que talvez ali um segundo turno pegar uma arrancada boa, acho que pode ser importante, até porque tem um Super Mundial aí do meio do ano. Mas é isso, terminar ali em quinto e sexto, voltar para a Libertadores, que eu acho que a torcida do Cruzeiro espera muito isso. O cara, que saudade de jogar para Libertadores. Meu Deus. Sim. Então é isso. É isso, voltar para a Libertadores. Quem sabe beliscar um título de uma Copa, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, para a gente terminar o ano bem. Mas acho brasileiro um pouco difícil pelo elenco. Mas Também. é isso. O campeonato é porque o Campeonato Brasileiro também é um campeonato de regularidade, né? Se Uhum. você se você oscila muito, você fatalmente não vai disputar título. Então, eu acho que o Cruzeiro ele ainda não tá nesse patamar de manter uma regularidade assim para poder brigar com o título. Pode surpreender a gente, espero que sim, inclusive, mas eu acho que ainda é difícil. Talvez, quem sabe no ano que vem, o trabalho do Léo Jardim dando uma consolidada maior, a gente consiga disputar, mas eu acho que para esse ano ainda tá um pouco difícil. Então é isso, pessoal. A gente vai finalizando mais um vídeo aqui no canal Dupla Celeste. Já peço para você novamente, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí para seus amigos, sua família, para todo mundo aí que é cruzeirense. E também segue a gente nas outras redes sociais aí no Instagram, no Twitter e também no TikTok, Dupla Celeste. E deixa aí seu comentário aí, qual o palpite de você para esse jogo na estreia do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Mirassol, e também sua expectativa para esse ano aí do Cruzeiro, que você acha que o Cruzeiro leva algum título? Copa do Brasil, Sul-Americano, ou até o Brasileiro, ou volta para a Libertadores ano que vem. Deixa aí seu comentário, beleza, galera? Então, tamo junto demais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vamos lá, Valeu! Cruzeiro, pelo amor de Deus.